A SAD do Braga avalia o jogador em 30 milhões de euros, por isso a negociação com o Benfica prevê-se difícil. Ainda assim, as Águias mantêm o interesse no médio, que tem uma cláusula de 50 milhões de euros. E, Francisco, olhando para o plantel do Benfica, faz sentido o Benfica fazer este esforço financeiro para colocar Zalazar, quando há pouco tempo foi buscar Rafa para a posição onde Zalazar se calhar gosta de jogar mais? Mas o Rafa foi uma espécie de tampão para estancar alguns problemas que o Benfica tinha. E tendo em conta isso, eu não sei que futuro é que tem o Rafa no Benfica, sinceramente. Acho que pode ser útil em alguns momentos, mas não creio que seja o jogador no qual o Benfica centra o seu processo ofensivo na próxima temporada, até porque, se nós olharmos para os últimos dias da temporada, é verdade que José Mourinho tem sido bipolar nas suas decisões, ou seja, já usou várias fórmulas diferentes consoante os resultados, consoante as coisas estão a correr bem ou mal, portanto já mudou muitas vezes as suas opções principais. Sim. Mas neste momento o Rafa não é titular do Benfica. E não é titular porque porque José Mourinho considera que há um meio-campo, do qual ele não faz parte, que oferece melhores condições ao jogo do Benfica. Para o ano, eu presumo, no caso do José Mourinho continuar, que José Mourinho vai querer reformular um pouco o seu plantel, vai procurar reforçar o meio-campo, vai procurar outro tipo de soluções. E se o Rafa não faz parte agora, eu duvido que faça parte na próxima temporada. E o Benfica tem que encontrar, a meu ver, um jogador naquela zona do terreno que consiga ser de facto protagonista. O Rafa marcou o gol da vitória contra o Sporting em Alvalade, acho eu, não? Marcou? Sim, marcou. Eu disse que pode ser útil em alguns momentos. Não sei se ouviste o princípio. Okay. Não sei se ouviste o princípio da frase. São 3 pontos, podem ser úteis no final. Certo, mas ele é titular do Benfica neste momento? Não foi nos últimos 2 jogos, foi nos outros todos. Então, neste momento não é titular do Benfica. Estás a falar de um jogador que foi mais vezes titular do que não titular. Mas continua. Obrigado. Mas o Zalazar entraria para esse espaço? O Zalazar poderia entrar para esse espaço. Agora, 30 milhões e acima dos 30 milhões começa a ser um valor significativo que obriga o Benfica a pensar. Até porque, por exemplo, tem ainda Sudakov no plantel, que foi um jogador que custou bastante dinheiro ao Benfica. Próximo desses valores para aí. Agora, eu creio que nem Rafa, nem Sudakov fazem parte dos planos do Benfica para ocupar essa posição. Pedro, o Benfica já não é a primeira vez que mostra interesse no jogador-chave do Sporting Clube de Braga. Eu quando chegar a minha vez já não, é que a tua vez é sempre que estás constantemente não, quando chegar a minha vez já falo. Não, é que chega os plantéis são feitos de 20 e tal jogadores, não são feitos de 11. Fazia sentido, na medida em que o Benfica já foi buscar Rafa, já quase foi buscar Ricardo Horta, que chegou despedido dos adeptos do Braga. E agora Zalazar. O Benfica tem sempre interesse na chave do Sporting de Braga. E António Salvador negocia, como sabe, com o Benfica. O Ricardo Horta ficou, com o Rafa saiu. E agora com Zalazar? E agora, se alguém no Benfica valorizou o Sudakov por mais de 40 milhões de euros, que o valor podem ser com os 5 milhões por objetivos, que não se sabe muito bem quais são os objetivos, portanto vou metê-los lá dentro, que normalmente esses objetivos, a maior parte das vezes, são fáceis de atingir, normalmente. Não é ganhar a Liga Portanto, vai bater em 33 milhões, mas como é só sobre 75% do passe, portanto, quem escolheu o Sudakov achou que ele valia 40 milhões de euros. E, portanto, se o Sudakov vale 40, o Zalazar vale pelo menos 50 ou 60, no meu ponto de vista, porque tem rendimento e é com um jogador completo, à frente e para trás. E é melhor que o Rafa hoje. Tem características diferentes, mas entre um e outro não tenho nenhuma dúvida. Mas eu também sou se calhar um bocado ao lado, porque para mim, naquela posição, o Barreiro é muito melhor para o Benfica do que o Rafa. E se calhar para o Mourinho também. Pronto, mas eu acho há mais tempo que o Mourinho, mas mais vale tarde que nunca. Mas o Mourinho é que é treinador e é que os vê treinar. E pode querer coisas que o Rafa pode dar à equipa do Benfica, que não deu. É verdade que fez um golo, mas eu lembro sempre a conversa que tinha ainda na Sport TV com a Helena Costa e já não sei com mais quem, sobre o Ola John, no Benfica. O rapaz, ele era bom jogador, mas o Benfica, o rendimento, e houve uma vez que me disseram, mas ele até marcou um golo. Toda a gente que está em campo, olha, o De Basto ontem marcou um golo. Sim. Foi na baliza errada. Qualquer jogador dentro de campo pode fazer um golo. O rendimento não se resume por fazer um golo. Há muito mais coisas para além disso. Claro que os golos são importantes. Então o Benfica tem que olhar, e se olhares para o rendimento do Rafa, claro que isto não é tira 10 e mete 10. Tens é que ver se os jogadores não têm rendimento e o Sudakov nem sequer é opção. Aliás, tu vês, o Benfica
Sim. Não meteu o Sudakov no jogo. O Sudakov, o Enzo, não têm sido boas opções, ou seja, não acrescentam. E, portanto, na perspectiva de um plantel, é verdade que isto pode mudar de um ano para o outro e nós não sabemos, e vimos ontem que o Sudakov está com outros problemas, mas as equipas não podem ficar sempre à espera disso. Claro. E, portanto, o Benfica, do meu ponto de vista, precisa de ir contratar jogadores que se identifiquem melhor com aquilo que parece ser a ideia do Mourinho para o jogo. Um bocadinho mais aproximar a equipa do Porto, mais do Porto, do que do Screte, de 82. Que é a questão do com bola e sem bola, o rendimento e o compromisso têm que ser o mesmo. O Salazar dá isso. Dá a poder jogar no meio, a poder jogar onde joga o Rios, dá a poder jogar onde está a jogar o Barreiro agora e até a partir de um corredor, porque ele no Braga também consegue fazer isso. Portanto, sim, o Salazar agora... Porque a questão é essa. Mas o Sudakov valorizamos por 40 milhões e agora 20 milhões para o Salazar é muito. Claro que o Salvador vai dizer... basta esta análise simplista, dizer, mas se o Rios custou 27 ou 30 milhões, o Sudakov vale 40 milhões, então, mas porque é que o meu jogador que tem mais rendimento que qualquer um destes não pode valer também? Essa era a questão, é um ótimo modo, porque era a questão que eu tinha para o Marco Caneira. 30 milhões de euros a um clube português, Marco. Então, se o Benfica contratasse ao Braga o Salazar. Isso é discriminação. Mas tem sido feita pelos clubes portugueses, pelos clubes grandes em relação Isso tem sido mais fácil gastar no estrangeiro. O que é que será? Não sei. Eu não sei porque é que é mais Essa é a pergunta que vos deixo. Não, mas tem acontecido, não é? A realidade mostra isso. Mas nós olhamos e temos que perceber, e as pessoas têm que perceber, que o potencial, hoje em dia, o jogador potencial, está em qualquer parte do mundo. Não é só em África, ou só nos países nórdicos, ou agora só... Não, está em todo lado. E ele está também no nosso campeonato. E exemplo disso foi o Sporting, que contratou e bem, internamente... No primeiro ano de Ruben Amorim. Depois os valores. Os valores são sempre muito mais do que aquilo que é a realidade, ou mais do que é a realidade. Nós sabemos Como as casas em Lisboa. Sabemos o que é a imprensa, não é? Sabemos o que é a comunicação. É como a parte imobiliária, obviamente, está muito acima, mas tens o contrário. Tens alguém que vem comprar, como nós vendemos para fora a nível... Enquanto houver comprador. Enquanto houver comprador a nível de futebol. Parece-me que é um jogador extremamente interessante, é alguém que tem 26 anos. António Salvador está a fazer um grande trabalho no Sporting Clube Braga. Eu gostava que o Braga se pudesse chegar bem mais próximo aos três grandes na disputa do campeonato e até poder ser campeão. Isso seria importante até no futuro da centralização dos direitos para perceber o que é que a indústria pode trazer. Agora, é um negociador, 30 milhões é muito, ok, mas há sempre formas de negociar. Mas este ativo vale. O Benfica tem é que perceber se vale, se não vale, porque nós olhamos para o plantel do Benfica e o problema do Benfica e dos clubes grandes, eu já referi, Sporting e Porto e Benfica, não é questão financeira. O dinheiro, ele vai aparecer. Vai haver dinheiro. Mas temos dificuldades. Não, mas vai haver dinheiro para investir. Vai haver sempre dinheiro para investir. Eu digo muitas vezes, e agora só para deixar aqui algo, um BES pode falir, mas um Benfica, um Sporting e um Porto nunca vão fechar portas. Isso é quase seguro. Isso é uma segurança para os adeptos dos três clubes que nos ouvem. Não, é quase seguro, Gonçalo. Isso é uma coisa que nós olhamos... Não deixes que os dirigentes ouçam isso. Não, mas devem demasiado à banca para poder fechar as portas. Não, e socialmente nós estamos a falar 3 ou 4 milhões, 2 ou 3 milhões e mais Luís 1 Aguilar, ou 2 milhões. não é a primeira vez que se fala em Salazar para o Benfica, muito menos quando há um Benfica-Braga também nessa semana. Então, deixa-me lá ir aqui por partes. Em primeiro lugar, o Braga, os maiores negócios feitos entre os clubes portugueses são vendas do Braga a Benfica, Porto ou Sport. Sim. Portanto, se há clubes portugueses que se podem queixar de que os grandes, quando chegam lá, querem fazer descontos e não pagam, esse não é o caso do Braga. Isso é verdade para os outros, mas não é verdade para o Braga. David Carmo, 20 milhões para o Porto. Rafa, 16 milhões para o Benfica. Na altura foi a transferência mais cara do futebol português. Paulinho, 13 milhões, avaliado em 16, porque tinha ainda o passe de Borja, sim, com juros, mas aí por culpa do Sporting, pela falta de pagamento. Depois, ouvi aqui do Pedro e do Marco a palavra, que é plantel.
E um plantel é feito de 20 e tal jogadores, não é feito de 11 jogadores. Rafa, quando entrou no Benfica, fez vários jogos a titular, neste momento não está a fazer. Vejamos, nós olhamos para o Porto, às vezes joga Varela, às vezes joga Pablo Rosário, às vezes joga Petrusevski, às vezes joga Borja Sainz, às vezes joga Gabri Veiga, às vezes joga Rodrigo Mora. Portanto, Rafa vai ter um papel no plantel do Benfica na próxima época. Sudakov não vai ter. Isso é um dado adquirido. Agora, como é que o Benfica vai conseguir tirar Sudakov? Não será pelos 27 milhões que lhe deu, com certeza. Será por uma transferência definitiva? Será por um empréstimo com uma opção de compra? Mas Sudakov não ficará no Benfica. O próprio jogador, nem Mourinho quer, e até o próprio jogador já manifestou a sua infelicidade, o seu mau momento. Portanto, quando tem essa infelicidade, precisas de mudar de ares. Não se pode pôr tudo no mesmo saco. Esta é a realidade. Uma é de Rafa, que é um jogador do plantel que vai entrando, que às vezes é titular, que às vezes não é, como acontece nos plantéis que fazem rotatividade, e acho interessante fazer esse elogio, porque foi muito bem feito da parte do Porto essa rotatividade, mas depois isso já não se estende aos outros. Outra coisa é a situação de Sudakov, que é um jogador que no próximo época não conta. Aliás, eu diria mesmo que neste momento, se calhar até ao fim e com aquilo que falta, poucas vezes vamos ver Sudakov, se é que vamos voltar a ver a Sudakov. E com o Zalazar, há uma diferençazinha. Zalazar, já agora, se me permites, os 30 milhões de Zalazar. Pela inflação das coisas, se David Carmo custou ao Porto 20 milhões de euros na altura, eu não digo que Zalazar não possa valer 30 milhões de euros, seja para o Benfica, seja para um clube qualquer lá fora. Agora, com a situação Sudakov por resolver, e é muito difícil de resolver, o Benfica não irá pôr-se numa operação de 30 milhões por um jogador para a mesma posição. E a troca seria impensável? O que é Sudakov para o Braga? Seria. E quem é que paga os salários? O Braga não quer. O salário Não de joga Sudakov, Puxa o cenário a possibilidade. O salário de Sudakov no Benfica está entre os mais altos do plantel. Estamos a falar de um Tu negócio- tinhas que juntar 10 jogadores do Braga para pagar Estamos a falar num negócio- aquilo que Sudakov recebe por mês. Estamos a falar num negócio Para avançar. que envolve a totalidade perto de 60 milhões de euros. Sim. E para o meio campo do Benfica ainda pode chegar aquele que outrora foi associado ao Sporting. Falamos de Issa Doumbia, médio do Venezia, da 2ª Divisão de Itália, e que já garantiu a subida de divisão para a próxima temporada. O Venezia está na disposição de negociar o jogador e estão previstas conversas entre o Benfica e o agente. De acordo com a imprensa italiana, o Venezia pretende um encaixe superior a 15 milhões de euros e o Benfica deve avançar para a compra. Um médio, já tínhamos falado de Zalazar, isto significa, Pedro, que o Benfica já identificou que há problemas no meio-campo? Ou isto é aquela conversa que os jornais, a imprensa começa a fazer com nomes a saltar a toda a hora? Isso não tenhas nenhuma dúvida. E os agentes, porque isto faz tudo parte do mesmo. Não é? Esta história do Fabrício Romano não é o único. Só que ele tem um Instagram e tem páginas e ganha dinheiro. Claramente, mas isto já funciona há anos. Sim. Há mais de 20 anos que isto funciona assim. Isso significa já agora que o Manu e que o Barrenechea têm problemas para se manter no Benfica? Mas aqui a questão, e há pouco se falava com o Rafa e do Sudakov, das equipas da rotação do Porto. A grande diferença que faz toda a diferença é que o Porto fazia a rotação porque os jogadores, quando jogavam, tinham rendimento. Porque tiraste o Borja, aqui as alterações é à procura de rendimento, do primeiro rendimento. Sim, porque eles não tiveram. O Rafa, dos 14 jogos que fez no campeonato, fez esse gol, fez mais 2 golos, mas tu olhas para aquilo, o que é que o Rafa acrescentou à equipa do Benfica de rendimento? Muito pouco. O Sudakov, o que é que acrescentou? Nada, praticamente nada. O Enzo, até o Rios é um bom jogador. Mas a minha pergunta é, do Rios nesta temporada, para o meio-campo do Benfica da época passada, eu não vejo grande diferença, honestamente. Nesta fase final? Eu lamento, mas o campeonato tu tens... E vai falhar o jogo Benfica na época 34 passada tinha o jornadas. melhor meio-campo do que tem esta temporada. Percebe? Não tem impacto. Portanto, o que o Porto fez é que tinham jogadores muito próximos e isso não acontece no Benfica no rendimento. De tal forma que tens a questão do Enzo, que entra para a central, a questão do Manu, que o Mourinho diz que é igual ao Enzo. E, portanto, se um não está bem, então o outro também não está bem. E sim, o Benfica precisa. Sobre o Doumbia, há uns, se calhar 2 meses, esta notícia saiu primeiro, acho que era para o Sporting. E a informação que eu tive na altura é que ele ia ficar livre e que já tinha tomado uma decisão. Portanto, agora 2 meses depois, eu volto a ver esta... E que a decisão era às Juventus.
É que eu agora vejo esta novela agora dos grandes todos. É que não deve ter fechado e a Ou comunicação ou então falta aí qualquer coisa. Falta acabar, mas não sei se o Benfica que vai falta? chegar lá. Falta. Primeiro ponto, quem está verdadeiramente interessado em Issa Doumbia é o Sporting e continua a ser o Sporting. E quem está na mesa de negociações de forma bastante afincada por Issa Doumbia é o Sporting. E não são 15 milhões. O Veneza não quer 15 milhões. O Veneza quer 25 milhões por Issa Doumbia. O Benfica entrou nessa jogada depois. Se entra porque tem de facto um interesse claro no jogador, ou se entra para que o jogador saia muito mais caro ao Sporting, é aqui a questão que se coloca. É uma questão que acontece muito. E é só muito. estranho. Sim. Acontece século XXI muito. é só estranho. Acontece muito no mundo dos agentes e no mundo do futebol. Agora, é um jogador interessante pela sua idade, é um jogador que o Benfica precisará de um 6, até porque Barrenetxea é para sair. Manu parece nunca ter verdadeiramente recuperado da sua lesão. E essa Ainda que será Doumbia hoje... tenha uma propensão mais ofensiva, mas sim, E já essa sempre na será posição hoje 8. a zona mais carenciada do Benfica, depois de ter perdido Florentino, por um valor pouco mais superior ao que gasta ou vai gastar por Barrenetxea. Por Florentino vai receber pouco mais de 20 milhões de euros, Barrenetxea ficará em 17 milhões de euros e é um jogador para sair. Agora, o interesse em Doumbia mantém-se, é o do Sporting. O Sporting quer muito o jogador. O Benfica olha para o jogador, também já contactou o jogador, e é isto que nós sabemos, já contactou, no sentido de negociar o jogador. 25 milhões está completamente fora de hipótese para o Benfica. Não sei se o Sporting está disponível para chegar a um valor tão caro. Agora, quem está claramente a negociar com Doumbia, com o Veneza, neste caso, há muito tempo, é o Sporting. E o jogador, até por esta subida, até pela idade, até pelo rendimento que teve esta época, é um jogador que hoje o Veneza quer soltar por 25 milhões. Pedes 25 para depois, naturalmente, se calhar fechares a coisa ali Mais dos 18 e os baixinha. 20. não é? Então temos um derby por Doumbia. Quem é que precisa mais do jogador? Bem, primeiro é preciso perceber o que é Doumbia enquanto jogador. Ele não é um 6 e, portanto, eu acho que ele não ameaça propriamente a posição do Manu ou do Orsnes. Não sei se não deve ser o 6 da próxima temporada, fixo, como está a ser agora. Para mim faria sentido Mas e acho pode que ele ser tem essas o condições. novo Morita no Sporting? Morita é melhor. Na minha opinião, Morita é melhor. Acho que não Está tem de nada a ver saída. com o Morita. Ele joga na posição 8. Sim, ele é um 8 com propensão chegada ofensiva. ele tem chegada à área, poderia ocupar a mesma posição, mas não a mesma função do Morita. Acho que o Morita é bastante mais completo e eu não vejo, sinceramente, para já grandes condições em Doumbia para reforçar nem o Benfica nem o Sporting. Acho que ambos estão a precisar de uma reestruturação do seu meio-campo. Seja no melhor aproveitamento de alguns jogadores que já lá estão, seja também pelo facto, no caso do Sporting, de provavelmente ter perdas importantes. Morita e Ilman devem estar de Mas- saída, os dois. Sim, um deles quase certeza. Provavelmente com este final de temporada de Morita o Sporting quer fazer um esforço para o segurar. Calhar com esses 25 mas vai ser milhões obrigado ficavam. a... Desculpa, se calhar com os 25 milhões ou 20 que vão dar ao Veneza, Pois, aquela história, se calhar convenceu o Morita a O fazer... Morita quer ir para a Inglaterra e tem mercado em Eles Inglaterra. faziam Alcochete, decoravam aquilo. Parece que Morita está mesmo decidido. Piccadilly. Sim. Às vezes já Sim, parece decisões que dos ele manda é jogadores que vão Frederico para lá Varandas da deu a parte entender que ia esportiva, sair. tem a ver com a parte de... Financeira. Não com a parte financeira, mas também a parte de experimentar Mas que é outras 15 realidades. para mim, assim, no a, carreira 10 de milhões. Morita, a carreira de Morita é, saiu do Japão, foi para os Açores, veio para o Sporting. Sim. E está numa fase da sua vida em que é conhecedor de campeonato e tem mercado em Inglaterra. Antes de passar a Morita bola vai sair do ao Marco Sporting. para concluir. não, só para concluir, mais ou menos 20 milhões para um jogador como o Doumbia, acho que nem o Benfica nem o Sporting precisam e não faria sentido para o plantel este tipo de contratação, até pelo valor que estamos a falar. É um jogador que já é internacional jovem pela seleção italiana, pelas seleções de Itália, que Marco está longe de ser uma seleção de campeonatos do mundo, né? Já se percebeu, porque a seleção italiana e campeonatos do mundo estão de costas voltadas. Ainda assim, é uma posição que o Sporting tem de reforçar. O Benfica também, com este tipo de jogador? O Sporting tem, o Benfica também, só que este tipo de notícias e de informações não é a primeira. Se o Sporting está, e se for garantido que está a tentar negociar Doumbia há algum tempo. O jogador privilegiava ficar em Itália, segundo Sim, quando mas demos depois o interesse do aparece Sporting. esta informação
de um Benfica, eu acho que o Sporting, com a estrutura que tem hoje em dia, tem que perceber se está a negociar, automaticamente tem que terminar esta negociação. Porque não faz sentido. Eu acho que nem Se quiser muito o jogador, vai terminar porquê? Porque esta questão do Benfica, aquilo que tu referias, o Benfica aparece nem que seja para inflacionar o jogador. Então tu sabes que isso acontece? Isso acontece, mas isso é verdade que isso acontece, mas Eu não estou a dizer que está a fazê-lo, estou a dizer que pode ser uma Sporting e o Benfica, possibilidade. o Sporting ou o Benfica, se fosse ao contrário, eu diria também, o Benfica tem que terminar já as negociações. Para que isso não aconteça. Porque isto não pode acontecer. Eu já o disse aqui várias vezes, mas os grandes clubes estão a contratar por informações da imprensa, o Benfica e o Sporting, o scout, será que é o mesmo? Não, É a questão dos agentes. Dos agentes, claro. Mas os agentes têm que haver aqui, algum profissionalismo. Eu entendo que Eu concordo em absoluto contigo. Eu entendo que possam. Marcos, Eu entendo Eu que não possam sei, apresentar. isto pode ser tudo uma mão cheia de nada. Aquilo que eu Não, te mas disse a há questão- 2 meses, que ele já tinha o futuro decidido. Agora, eu Pedro, não mas sei quem é que está a pintar. Aquilo que eu entendo, Com os joelhos para concluir, aquilo que eu entendo é que, tudo bem, o agente pode oferecer a um ou outro clube, mas os agentes e aqueles que trabalham com alguma seriedade, que ainda existe, um clube está interessado no teu jogador, tu vais tentar negociar até ao fim. Não dá? Tudo bem. E fechar o assunto rapidamente. Passas para o lado agora. Sporting e Benfica e Sporting. Isto não faz Sporting sentido. que Isto faz não está sentido. fechado, está aberto. Não faz a sentido. ganhar Qualquer negócio no está campeonato, fechado, nesta está época, aberto. goleou o Vitória em Alvalade. A equipa de Rui Borges ganhou ao Vitória por 5-1, com golos de Inácio, Bragança, Maxi Araújo, Luís Soares e Luís Guilherme. Debaste marcou, como já falámos, na baliza errada. O Sporting não vencia desde o dia 11 de abril, quando ganhou a Estrela da Amadora. Seguiu-se uma sequência de 5 jogos sem ganhar, quebrada agora com uma goleada. O Sporting tem os mesmos pontos que o Benfica no segundo lugar do campeonato, mas continua em terceiro por causa do confronto direto. Rui Borges mantém-se concentrado nos objetivos, o segundo lugar e a Taça Portugal. Para si, seja quem for que fique em segundo, será por mérito ou por eventuais erros de arbitragem? Estou preocupado em ganhar os meus jogos, isso é que me importa. Tenho mais 2 jogos para o campeonato, fazer a nossa parte, que é ganhá-los para tentarmos conseguir ficar no segundo lugar. É isso que nos foca, é isso que é o meu foco. E depois temos a final da taça e queremos muito ganhar esse troféu. Por isso é esse o meu foco e todos nós, mais do que propriamente em jogadores que possam interessar ou não. Em relação àquilo que é segundo, ou terceiro ou primeiro lugar, os lugares são ganhos por mérito sempre, seja ele qual for. Marco, foi um pontapé na crise do Sporting? É um pontapé na crise, na pequena crise, mas de forma muito natural. Nós abordamos o jogo. Mas essa naturalidade estava difícil de sair. Mas a naturalidade, por vezes, não é aquilo que as pessoas e os adeptos querem no imediato. Essa questão psicológica, por vezes, ela pode ter essa influência. O Sporting e o seu plantel não alterou. Por vezes, as circunstâncias até ao final de temporada podem alterar aqui a condição física e depois anímica em relação aos últimos resultados do Sporting. Mas a qualidade está lá, o plantel está lá. O segundo lugar vai ser atingido por Benfica ou por Sporting por mérito. Obviamente que quando há o mérito de alguém, há o demérito de outros, e isso acaba por ser sempre natural. Agora é um Sporting que vai continuar até ao final de temporada, eu acho que focado naquilo que é a exigência e jogo a jogo. Não há aqui muito a referir. O Sporting está ainda à espera dessa final, de conquistar um troféu, que será importante para a temporada, e também aqui na luta pelo segundo lugar, que pode dar apuramento e acesso a uma Liga dos Campeões novamente. Pedro, voltou o Sporting que nos habituou esta temporada, que é grandes pacotes de golos. 10-0. Já passou a barreira dos 80 golos no campeonato, ainda assim está no terceiro lugar. É vida, mas está porque o Porto foi super eficaz, como falamos ontem. Tem mais pontos, a conquista de pontos em percentagem do que o Sporting. E ainda não acabou, do que o Sporting quando foi campeão nas últimas 2 vezes e do Benfica quando tinha sido campeão na percentagem de pontos. É mais mérito do Porto do que de mérito do Benfica e do Sporting. Porque para um ganhar, os outros não são sempre maus. Nós em Portugal, portanto, despedidos 17, eram despedidos 17.
todos os anos. E agora, a lutar pela Liga dos Campeões, temos uma equipa que é o melhor ataque do campeonato, com 82 golos, e a equipa que ainda não perdeu. Mas não perder não é por si só um bom sinal, porque não perdeu, mas olha, tens o exemplo do Casa Pia. Que Vale o confronto direto neste momento. Sim, e faz parte, não? E acho que a luta vai ser até ao fim. Eu acho que o Benfica, estou convencido que o Benfica vai conseguir manter o segundo lugar, mas pode não acontecer, basta um jogo não correr como a equipa do Benfica possa esperar. Aconteceu em Famalicão, um jogo controlado, acabou por não conseguir segurar os pontos. Dois jogos. Ainda pode dar duas cambalhotas, ainda o Sporting pode passar para a frente, depois o Benfica acabar. Sim, pode acontecer. O Sporting também já mostrou que não é uma equipe muito estável. Ontem esteve bem, eu estive no estádio a trabalhar no jogo. O Vitória entrou bem, o Sporting nos primeiros 10 minutos andou às moscas, mas depois daquele gol de bola parada, muito bem, sai o laboratório. Portanto, o Rui também tem um laboratório moderno e funcionou muito bem. A execução é perfeita, isso foi tudo aquilo que foi treinado, funcionou na perfeição. Mal defendido pelo Vitória, e depois o Bragança faz um jogo de grande qualidade. O Sporting com o 2-0 mata a equipa de Vitória, que nunca mais se encontrou. E não foi uma oposição forte ao Sporting, foi relativamente tranquilo. O Sporting deu 5, tinha dado 9, porque criou várias oportunidades flagrantes. Não é aquele remate, o Vitória teve remates fora da área, teve um lance perigoso de oportunidade de gol. Mas foi Debasto que marcou o gol do Vitória. Isto não tinha hipótese. Deu forte no canto, foi tipo penalti, mas à traição. Sim. Mas que foi um Sporting mais perto do que é o Sporting, com dinâmica, é verdade que muito facilitado, porque os duelos sempre 1 para 1, tipo PSG, Bayern cá atrás, e não dava, porque o Sporting tinha jogadores muito rápidos, e depois o jogador que tinha a bola no meio campo, quem fazia o passe, quer fosse o Pedro Gonçalves, que melhorou no rendimento, enquanto médio, melhor até do que quando esteve na frente. Há jogadores do Sporting ainda em subrendimento, mas o que acontecia era, o Vitória tentava pressionar, tinha muito pouca gente no meio, porque o Benny baixava para a central, mas depois nem era nem deixava de ser, porque o buraco estava lá. Eles iam a trades na marcação, e entravam as motas, o passe entrava sem pressão, e o Vitória, aquilo não correu bem, o Gil e Lameiras disse que há muita coisa para corrigir, e faz parte. Foi um jogo mal conseguido pelo Vitória, e um jogo muito bom. Eu não esperava tanto do Sporting, foi menos gente ainda do que teve, mas foram os bons. Foram os bons, porque na verdade é verdade que o Sporting facilitou o trabalho, mas os que foram acho que gostaram, porque o Sporting jogou muito bem. O Sporting, assim, já consegue finalmente respirar. Foi um mês de abril tenebroso para o Sporting, Francisco. Sim, era importante para o Sporting salvando-se sacudir a qualificação para a final da Taça. Sim, e o Sporting não pode esquecer que é uma final que não está garantida. E se o Sporting chega à final no estado psicológico em que estava há uma semana, corre o risco de a perder, e isso, com todo o respeito pelo Torriense, não faria muito sentido olhando para a temporada do Sporting. O Sporting foi muito inteligente na gestão do jogo, porque por muito que o Vitória ao princípio tenha dividido não só na marcação individual, mas dividido o equilíbrio do encontro, o Sporting respondeu sempre com muita inteligência do ponto de vista tático e com uma capacidade de aproveitar o espaço nas costas que foi letal. O Sporting ontem tinha, do ponto de vista individual, características nos seus jogadores muito importantes. Por um lado, tinha muito bons lançadores, jogadores que põem a bola com uma facilidade tremenda na ruptura, e tinha também jogadores que aparecem nesse espaço vindos de trás, com o Vitória a subir muitas vezes de terreno e a perder facilmente essas marcações individuais. Os jogadores que vinham de trás facilmente se encontravam de frente para a baliza. Trincão, Maxi, próprio Bragança. E essa mistura de características dos jogadores do Sporting fez com que o Sporting chegasse ao 2-0, e eu estou de acordo com o Pedro. Esse 2-0 rebentou psicologicamente com a equipa do Vitória, e o Sporting na segunda parte já teve ataques de menor velocidade, mas geriu o jogo como quis, com muita posse de bola, com muito controle. O Vitória só voltou a sonhar um bocadinho, mas já sem possibilidade de sonhar na prática, na parte final, em que o Sporting aí entregou o jogo ao adversário. Em que Debasto deu o mote para a vitória com um gol que Rui Silva ainda hoje deve estar para perceber o que é que aconteceu com o Debasto. Luís, o Sporting neste momento está a sentir o sabor amargo do confronto direto. Bom, olha, eu em primeiro lugar estou de acordo com a tua expressão. O Sporting deu um pontapé na crise, sim. Aliás, eu não percebo porque é que há tanta resistência em utilizar a palavra crise. Ou é mini-crise ou não é bem uma crise. Vejamos, o Sporting em 3 jogos perdeu 7 pontos. Em 3 jogos perdeu a possibilidade de lutar por um tricampeonato, perdeu o segundo lugar, que ainda não tem, teve mais atrás nesse segundo lugar, e é bom não esquecer que é a derrota com o Benfica que neste momento faz valer esse confronto direto, mas depois os outros pontos perdidos são frente ao Aves e o Tondela. Ou seja, muito se criticou aqui ao longo da época, e bem, atenção, o Benfica por ter perdido pontos contra equipas que lutam para não descer. O Sporting agora acabou por fazer a mesma coisa. Portanto, ontem, com uma exibição categórica, deu um pontapé na crise.
Parece-me também que, em teoria, isto vale o que vale, porque lá está, perdeu pontos com o Tondela e com o Aves, Sim. tem um calendário menos complicado que o do Benfica. Rio Ave e Gil Vicente. Joga com o Rio Ave fora, joga com o Gil Vicente Estamos em a casa. O Gil Vicente fez uma grande época, mas agora tem estado a cair. com o Gil. O Rio Ave precisa. O Benfica tem o Braga, que é sempre o Braga. Vamos ver também Depois da que eliminatória Braga europeia. será, porque se é um Braga que ganha e que está na final, a sua cabeça irá estar virada para a final, e bem, legitimamente, a sua e a do país futebolístico. Na Liga Assim deve Europa. ser. E o Estoril é sempre uma equipa complicada. Agora, vamos assistir a muita coisa. Vamos assistir, nomeadamente, às queixas e àquilo que se tem visto, que é sobre esta ideia de que certas decisões de arbitragem têm de ser investigadas, como casos de polícia, que isto ouve-se desde diretores de jornais a presidentes de mesas da Assembleia Geral. Começar aqui pelo segundo, para que esse seja de facto notícia. Tem que ser muito No rápido. final do Benfica, em Famalicão, Rui Costa falou. O presidente do Benfica falou. E os lances que ele aborda de arbitragem têm razão em todos. Há um penalti por assinalar na primeira parte, há o canto do Famalicão que dá o golo que não era canto, e os 15 minutos de compensação, mesmo com o problema do árbitro, não têm qualquer justificação, seja em que parte for. Tem. E Luís, temos que desculpa. Não têm. No máximo davas 11. Eu já Não, fiz as não, contas todas. não fizeste. Não São têm. 17. Não fizeste. As contas são todas. Não fizeste. Mesmo de Não seguir. tem Eu tive a justificação. segunda Tem que ser parte. não tem justificação. São 16 Não, minutos. a mim podem me interromper sempre à vontade. Eu depois... Ó, Luís, Não. eu estive a contar. Não tem Desafio-te a ir justificação. ali contar comigo. E pronto. E depois mas há aqui uma coisa que o Benfica olvidou, que foi Otamendi ter virado o jogo. O Benfica tinha o jogo no bolso e esqueceu Foi isso. expulso. Agora, é interessante ver que se vão aqui mencionando lances que merecem uma investigação policial. Esta nota. O presidente da Assembleia Geral do Benfica, Pereira da Costa, deu uma entrevista falando dos erros em Famalicão e daquilo que deve ser o posicionamento do Benfica. Em qualquer instituição, ninguém fala a seguir ao presidente. O presidente falou, é a figura máxima, está falado. E isso A seguir ninguém tem que repetir a mensagem. Quando há uma repetição da mensagem, há desnorte. E foi isso que me pareceu com esta intervenção do Presidente da Mesa da Assembleia Geral, que, além disso, como indica a sua própria função, está lá para representar os sócios e não para falar de arbitragem. Agora, em relação ao Rui Costa e às queixas que ele tem, volto a dizer, corretas em todas, incluindo o tempo de compensação, o Benfica depois esquece aqui uma parte, e para mim isso é que vira o jogo. Que é a expulsão do Otamendi. E a seguir a uma curta Essa é pausa, bem expulso. vamos falar de Francesco Farioli. Até já. Estamos de regresso e depois da época que terminou com o título do Futebol Clube do Porto, naturalmente que Francesco Farioli chamou ainda mais a atenção. Segundo o que noticia Nicolo Schira, de quem já falámos hoje, Farioli está a ser associado ao Chelsea e a outro clube da Premier League, mas Vilas Boas quer manter o treinador, com quem inclusivamente já renovou o contrato esta época. Ainda na senda da conquista do título nacional, André Vilas Boas deu uma entrevista à Renascença e já na altura falou sobre o interesse de clubes europeus em Farioli. Que esta é a pessoa que queremos a liderar o Futebol Clube do Porto, de um treinador que é reconhecido a nível europeu, que é sediado a nível europeu também, tanto que se afirma cada vez mais como um dos talentos emergentes a nível de treino e de treinador. Portanto, vemos um treinador a Porto que sabe reconhecer o que é a exigência dos adeptos, a pressão que existe neste clube, a forma como se tem de lidar com a pressão. E o facto deste clube ter sempre um posicionamento muito específico relativamente ao seu entorno e a forma como os nossos princípios devem ser defendidos. Esta entrevista foi antes de o Futebol Clube do Porto confirmar o título de campeão nacional, portanto é antes do jogo com a equipa do, recordem-me, o Alverca? O Alverca, exatamente. 1-0, foi aqui um lapso de memória. O gol de Ben Narek, isso lembram-me. Marco, o presidente do Futebol Clube do Porto até já renovou o contrato bem antes da época acabar, e há meio, para assegurar que Farioli não foge. Mas o Chelsea, o próprio Vilas Boas sabe, é o Chelsea. Sim, mas à partida não vai fugir. Nós estamos a olhar para Farioli, que vai ter a oportunidade, com esta equipa e com este plantel reforçado ou não, de estar numa Liga dos Campeões. Eu acho que a sua valorização vai ser também superior, dado o trabalho que fez
ou que tem desenvolvido no Futebol Clube do Porto, é claramente sempre um mercado que nós estamos à espera que venha a Portugal contratar aqueles que sobressaem, aqueles que têm mais talento, aqueles que têm mais potencial. Estamos a olhar para um treinador que chegou e conseguiu alterar por completo a dinâmica de uma equipa, de um plantel da época passada. Mas achas que Farioli também tem mais intenção de ficar do que de sair? Eu acho que Farioli terá mais intenção de ficar. Eu acho que o importante, por vezes, claramente, existem clubes, nós já falamos várias vezes de Mourinho, um Real Madrid, Sim. ou um Chelsea, pode ser aqui uma oportunidade única ou das poucas, mas Farioli é jovem e eu acho que ele deve consolidar-se no Futebol Clube do Porto e nas competições Com a Liga dos Campeões. europeias e depois, a partir daí, também Experimentar. olhar para outro tipo de mercados. Luís, o presidente do Futebol Clube do Porto está a tentar por todas as vias garantir que Farioli se mantém. E agora o futebol inglês já não é como antigamente, que eram 10 anos de treinador ou 15 anos de treinador. Agora também vão mudando muito mais. Também por isso o Porto está em perigo com a posição de Farioli? Está sempre em perigo por causa do preço do sucesso. Trata-se de um treinador jovem, naturalmente que é cobiçado. Agora vejamos. O que é que vai sendo dito em Inglaterra em relação ao próximo treinador do Chelsea? Farioli, sim, saiu uma notícia. Xabi Alonso, Xavi, Marco Silva, um português. São só nomes que andam aqui e o de Marco Silva até com muita insistência. De resto, eu já fiz aqui essas contas no outro programa, desde que Todd Bowley e os norte-americanos assumiram o controle do Chelsea, que não foi assim há tanto tempo quanto isso, tiveram quase 10 treinadores, contando aqui com 2 interinos. Não me parece também que seja um clube nesse aspecto que dê muita segurança aos treinadores para trabalhar. Dará, com toda a certeza, uma grande segurança financeira, mas acho que não há assim um interesse tão real do Chelsea Há neste candidatos, momento mas não é? em Farioli. Há outro tipo de candidatos aqui mais fortes, fazendo naturalmente jus naquilo que é a imprensa inglesa, sobretudo a mais especializada aqui na parte do tema, aqueles que estão mais próximos do Chelsea, falam com muita insistência em Xavi, antigo treinador do Barcelona e que está parado há algum tempo. São treinadores que estão livres no mercado. Sim. Já agora aqui um pequeno esclarecimento, a cláusula de Farioli. Farioli renovou o contrato de verdade, tem contrato até 2028, tem uma cláusula de 20 milhões durante a época, mas que desce para 15 milhões nas janelas de transferências, seja no inverno, seja no verão. muda um bocado 15 a paradigma. milhões não é um valor todo proibitivo para o Chelsea, se bem que estes treinadores que eu falei aqui, à exceção de Marco Silva, Xavi e Xabi Alonso, estão livres no mercado. Já agora outro ponto. O Porto vive um momento de celebração. Muito bem. Eu acho que não precisa de estar a alimentar a nível de comunicação por outras vias pessoas que já não estão no Porto no sentido de as denegrir. E isto a propósito de notícias que têm saído de que Sérgio Conceição não deu os parabéns a Vilas Boas pela vitória no campeonato, mas tinha de dar porquê. E Anselmi deu, e também deu o treinador anterior, Vítor Bruno, que já foram treinadores contratados por André Vilas Boas. Sérgio Conceição nunca trabalhou com André Vilas Boas. Alguém pode duvidar do portismo de Sérgio Conceição, tanto enquanto jogador como enquanto treinador? Parece que são tentativas de denegrir o caráter de um elemento que, goste-se mais dele ou não, é um símbolo do Porto, ponto final. Temos muito pouco tempo, mas Luís, ainda queria ouvir a tua opinião. Luís João Francisco. Obrigado. Francisco, Farioli deve manter-se na que outrora foi cadeira de sonho de Vilas Boas? Não sei se deve manter-se ou não. Um treinador com mercado, é um treinador com muita qualidade. Vilas Boas com certeza que o quer segurar durante mais uns tempos, e como não tenho muito tempo e concordo mais ou menos com o que foi dito aqui pelos meus colegas, gostaria de sugerir, no meu momento, à Marcelo Rebelo de Sousa, um podcast que saiu chamado Código Farioli na Renascença, que vale mesmo a pena ser ouvido, para conhecer melhor as raízes deste treinador que chegou, viu e venceu no Porto. É um filósofo também. Pedro, já tiveste a oportunidade de falar sobre este tema, mas já agora, Farioli, como é que deve olhar para esta situação? O Porto e a Liga dos Campeões aliciantes o suficiente? Eu acredito que sim, que é o que faz sentido. Consolidar a carreira. Ele fez um trabalho de grande qualidade, partindo do princípio que o Vilas Boas vai dar ainda alguns recursos a mais para melhorar o que é sempre possível melhorar no plantel. Portanto, melhores recursos, uma melhor competição, já com um ano de trabalho em cima e um ano com sucesso. Às vezes tens um ano de trabalho, mas não consegues.
Portanto, eu acho que ele tem muito a ganhar em continuar no Porto, sobre a cadeira de sonho. Acho que foi mais ou menos ali que o Vilas Boas também falou sobre isso na apresentação. Acho que sim, também. Resta-me agradecer aos 4. Muito obrigado pelos vossos comentários. Fica por aqui o Jogo Aberto de hoje. Até amanhã.